Bem, meus queridos irmãos designados à assistência das nossas orações, vamos entrar em harmonia, pedindo a Deus, a Jesus Cristo, a Allan Kardec a caridade, a proteção, o amparo, o fortalecimento, o equilíbrio para as nossas orações de hoje. E vamos ao nosso Evangelho. É o capítulo 10, os que são misericordiosos. E o subtítulo é: Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que tiver o sem pecado. Item 11. Não julgueis a fim de não serdes julgados. Portanto, sereis julgado conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se convosco as mesmas medidas de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 8, versículo 1 e 2. Item 12. Então os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapide as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuando a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se e de novo, continuou a escrever no chão. Quanto, quanto aos que o interrogavam, estes, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Não, Senhor, disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João capítulo 8, versículo 3 a 11. Item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento do pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há de que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar o outro em aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos alguém em uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outro pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem exclusa nunca este último propósito, porquanto no caso então só há maledicência e maldade. O primeiro deve ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque é bem dever daí resultar, porque não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, o homem auxiliar o progresso de seu semelhante. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto do princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porque quanto a letra mata, e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profigue o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos enérgicos.
O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta, na autoridade moral daquele que censura. Torna-se alguém culpado daquilo que condena noutrem, é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima aos demais nega respeito à submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, o que se apoia no exemplo que dá do bem, é o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Bem, meus queridos irmãos, este é o nosso evangelho que nos dá uma amostra que Jesus nos disse: não podemos condenar alguém sobre os pecados existentes. Jesus deu o exemplo da mulher adúltera que foi colocada no meio do povo e queriam apedrejá-la. Jesus toma a palavra e diz: atire a primeira pedra quem não estiver em pecado. É isso que consiste, meus queridos irmãos. Todos nós somos cheios de pecados. Quem nós podemos condenar, senão a nós mesmos? Primeiro temos que nós cortar as nossas arestas, olhar para dentro de nós e nos modificarmos para que nós possamos entrar de juiz e condenar os outros. E neste momento, meus queridos irmãos, tem tantos pecados com hoje em dia das pandemias, tem irmãos apedrejando irmãos, os casos que foram contaminados, tem os nossos pecados por pensamentos. Eu sempre digo, como é difícil controlar os nossos pensamentos. Quanto menos nós esperamos, os nossos pensamentos vão para outro lado. Temos que ter a paz, o equilíbrio, a tranquilidade, a paciência, a harmonia, para nós podermos falar com os outros irmãos. E damos graças, Senhor, por esta oportunidade, por nós estarmos aqui. E vamos fazer as nossas irradiações, os nossos pedidos. Pedimos aos irmãos socorristas espirituais, plantonistas da nossa casa espírita, que chegue a todos os lares, fazendo uma limpeza nesses lares, retirando as miasmas, as negatividades, aplicando um passe, uma energização em todos nós. Que essas energias percorram todo o nosso ser, dando a paz, a tranquilidade e harmonia para todos nós. Pedimos, meus queridos irmãos, médicos, enfermeiros, que coloquem nas águas poças em cima das mesas o medicamento necessário para os nossos males físicos e o equilíbrio do nosso espírito. Damos graças, Senhor,